Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao Fute das Minas mais Placar TV. E olha, calma que não é um golpe, tá? A gente não tirou os meninos daqui. É só um novo formato que estamos estreando, né, no nosso programa. E eu tô aqui com a Mari River, como sempre. Bem-vinda, Mari. Nós duas aqui, né? Eu acho que é uma aproximação a mais, né, Mari, que a gente já tem na nossa convivência. Juntas aqui mais uma vez para Fute das Minas mais Placar TV. E como é que você tá? Tô bem, e você, Amanda? Acho que é um novo formato aí que a gente tá estreando para falar muito de futebol feminino, né? A gente continua aí do jeito que vocês já conhecem, falando muito de futebol feminino, trazendo as principais notícias do mundo do futebol feminino, seja aqui no Brasil ou também no mundo, para falar muito de Copa do Mundo também nos próximos programas que tá chegando. Então é um novo formato aí com uma parceria que a gente já conhece para vocês. Eu acho que é um programa da mesma forma, mas com conteúdos que a gente sabe que a gente vai falar aqui ao longo dos programas. Isso, a gente sempre separa, né, tudo direitinho aqui para trazer o melhor que aconteceu na semana e que vai acontecer também, atualizando vocês. E olha, aproveitando, pedindo aqui para vocês seguirem, né, o canal, assinarem aí, ativar o sininho, comentar, mandar sua dúvida, sua pergunta. A gente tá aqui para responder tudo também, né? A gente fica acompanhando sempre o que vocês mandam. E agora, para começar, vamos falar de Brasileiro Feminino, né? Que tá aí já perto da reta final, Brasileiro Feminino. Porque além dessa apresentação ter mudado aqui, né? Além desse formato ter mudado, o que mudou também foi a liderança do Brasileiro Feminino, né? O topo da tabela. Então, aos que estavam esperando esse momento, chegou. O Flamengo lidera a tabela, né? A gente até tinha comentado, né? Quem poderia vencer esse duelo entre Flamengo e Ferroviária. A gente tá vendo aí a tabela na tela. E o Flamengo chegou lá, né? Chegou na liderança do Brasileiro Feminino. Eu queria resgatar um pouco aqui, Mari, porque a gente vinha conversando lá no início que Flamengo precisava de entrosamento, né? Já tinha uma equipe muito boa, precisava desse encaixe para poder brigar aí pelo título. Você acha que esse momento chegou agora? Olha, eu vi bastante a torcida falar sobre isso, né, nas redes sociais. O Flamengo, de fato, chegou, né, venceu mais uma no campeonato, venceu a Ferroviária, que era a atual líder, né, na 10ª rodada. Então, realmente um jogo muito importante para essa caminhada do Flamengo. A gente já falou bastante aqui sobre o Flamengo, né, sobre o elenco forte do Flamengo e como esse time tem se estruturado e tem se modificado, né, ao longo desse campeonato e, principalmente, tem feito com que suas principais peças consigam jogar juntas, né. A gente viu a volta da Darlene, que ficou muito tempo parada por conta de uma lesão, e como ela se encaixou nesse time que já estava dando frutos, né, com Crivellari, com Solly James, com Duda no meio campo. Então é um time que realmente conseguiu fazer suas principais estrelas aí jogarem juntas, né. E o Flamengo, eu acho, Amanda, que é um time que a gente pode destacar não só no poder ofensivo, né, que a gente sabe que as meninas estão aí brigando pela artilharia, né, a Crivellari e a Solly James, mas também pelo sistema defensivo muito forte, né. Tomou o gol da Ferroviária agora, né, nesse jogo, acabou ganhando, mas tomou um gol, mas fazia muito tempo que não estava tomando gol também o time do Flamengo. Então a defesa ali, né, com Jucinara, Daiane, Agostina, o time e a goleira Bárbara tem feito um bom campeonato. Acho que é importante a gente destacar isso, né? Então, mais uma vez a liderança, a troca de mãos, né? A gente já teve aí o Corinthians líder, teve a Ferroviária líder. A gente sabe que foram os times que ficaram mais tempo aí na ponta da tabela, e agora chegou a vez do Flamengo, né? A gente vai ver nas próximas rodadas aí se o Flamengo consegue segurar essa liderança. E eu acho bom a gente destacar também que é uma liderança isolada, né? Porque por muito tempo a Ferroviária foi líder, mas com o Flamengo ali na cola, brigando apenas pelo saldo de gols, né? E agora não, o Flamengo com essa vitória vai a 27 pontos, vê o Corinthians encostar, né? Depois da vitória no Clássico contra o São Paulo, que a gente vai falar um pouquinho também, mas eu acho que é realmente uma liderança assim muito importante e de se comemorar. Acho que a torcida do Flamengo pode ficar bem feliz aí com o retrospecto do time e ter ainda mais esperança aí para esse Campeonato Brasileiro. Ainda falando assim, né, desse clássico, né, já que a gente tá falando assim de um brasileiro tão disputado, tão acirrado entre as equipes, o Flamengo, ele vence a Ferroviária fora de casa, né, na casa da Ferroviária, né, os gols foram de Darlene e Crivellari, né, e o da Ferroviária Aline Gomes, não é isso? Então, tem esse destaque também das peças individuais que a gente tá vendo também nessa competição, né, Mari? E só que eu acho que essa vitória dá muita força também, porque o Flamengo conseguiu vencer a Ferroviária na casa da Ferroviária, onde a equipe é muito forte, né? Então, só ressalta mais ainda também essa briga, assim, né? Entre as duas equipes, mas também essa evolução do Flamengo, né?
de se tornar cada vez mais competitivo no Brasileirão. Só uma informação, única e última vez que o Flamengo foi campeão, né, nesse novo formato do Brasileiro Feminino foi em 2016. E o Flamengo há um tempo já tenta chegar, né, nessa disputa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, só um pouquinho mais sobre essas peças individuais, né? A Crivellari, o pessoal começou a cantar, né, a torcida do Flamengo, eu quero será que a Pia não vai olhar pra Criva agora, dessa vez? Mas, brincadeiras à parte, eu acho também que a Lene Gomes está se destacando mais ainda também, né? Tá no radar da Pia, a gente sabe, pra Copa do Mundo. Como que você acha que as peças individuais do Flamengo podem ajudar nessa briga aí pelo título? E a Ferroviária a gente sabe que sempre briga, mas o Flamengo de volta, Mari. Pois é, eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso, né, dessas peças do Flamengo. Eu acho importante como elas têm se adaptado também, né, de certa forma, nesse esquema também, né. A gente tinha falado há muito tempo, acho que até na Supercopa, né, depois que o Flamengo sofreu aquela goleada pro Corinthians, que faltava um entrosamento, que faltava um jogo mais coletivo do Flamengo, né, que tinha um elenco muito bom. E eu acho que essas peças individuais conseguem ser individualmente muito boas, mas conseguem ter um coletivo que faça o Flamengo ser cada vez mais forte, né. A Crivellari tem feito gol toda a rodada, praticamente. A Solly James também é uma atacante que faz muito gol. A gente brinca, cheira gol, né? Ela é uma mulher que não perde oportunidades dentro da área ali, né? É realmente uma oportunista, se assim a gente pode se dizer, né? A Solly James. E tem o meio-campo também com Duda, que tem melhorado bastante, né? A Duda teve uma oscilação, assim, tanto na seleção quanto no time do Flamengo, mas parece que, de fato, reencontrou aí seu bom futebol novamente. Darlene, a gente não precisa nem falar, né? Ano passado, no Campeonato Brasileiro, a Darlene foi a estrela do Flamengo, a melhor jogadora do time do Flamengo ano passado. Antes dela sofrer uma lesão, né, que a deixou por um tempo fora, mas é realmente a capitã do time, a camisa 7 ali que comanda esse meio campo, é uma jogadora importantíssima, uma jogadora assim, que dá gosto de ver em campo, então realmente é muito bom ver essa jogadora juntos. E falando da Ferroviária, né, agora trocando um pouquinho de lado, a Ferroviária tem talvez a maior promessa aí do nosso futebol brasileiro, né, que já é uma realidade, que é a Aline Gomes, então se a gente pode falar assim, é uma menina de 18 anos, que já jogou uma Copa do Mundo Sub-20, já jogou uma Copa do Mundo Sub-17, né, agora talvez, quem sabe, né, apareça aí na lista da Pia, ou dentro das 23 convocadas, ou até como suplente, né, já que a gente sabe que a Pia vai levar 26 jogadoras nessa lista, para a Copa do Mundo, e é uma jogadora que, mesmo com pouca idade, foi revelação do campeonato do ano passado, tem se destacado esse ano, eu acho que para buscar outro título individual, né, acho que esse ano ela não quer revelação, acho que esse ano é craque do campeonato que a Aline Gomes está buscando, né, e também levar a Ferroviária aí a mais um título de campeonato brasileiro, né, o último título da Ferroviária foi em 2019, então a Aline Gomes não foi campeã brasileira, né, no caso com a Ferroviária, das categorias de base, enfim, em 2019, e agora na equipe principal tem feito a diferença, e vale destacar também a força da Ferroviária de grupo, né? A gente sabe que a Ferroviária estava liderando o campeonato, perdeu agora, mas a gente ainda tem que destacar o bom campeonato e o bom desempenho que a Ferroviária está tendo dentro da competição, né? Era a líder até a rodada passada. No gol da Aline Gomes, inclusive, foi a Sochor, né, uma jogadora muito importante, estava no Palmeiras na temporada passada, que deu um lançamento ali preciso para a Aline Gomes empatar a partida. Então a gente sabe que o elenco da Ferroviária também é um elenco muito forte, né? Muito é um elenco também, que né? A única coisa que a Ferroviária acabou perdendo essa liderança foi porque nos 2 confrontos diretos com os líderes dentro da sua casa, a Ferroviária perdeu, né? Então a Ferroviária perdeu para o Corinthians quando brigava pela liderança com o Corinthians, e agora perdeu para o Flamengo quando o Flamengo queria ir buscar a liderança. Então, realmente, a Ferroviária não conseguiu, deu tropeços, né? Foram realmente tropeços que a Ferroviária teve dentro de casa, porque eram jogos importantíssimos, que se a Ferroviária tivesse ganhado os 2, hoje a Ferroviária seria líder isolado do Campeonato Brasileiro, né? Mas acontece, é assim que é o futebol, né? O futebol é legal por isso também, porque você perde dentro de casa, você ganha fora de casa, mas voltando aí nesse debate sobre os aspectos individuais das jogadoras, eu acho que é um Brasileirão que, de certa forma, num geral, tem sido um Brasileirão um pouco diferente dos outros anos, né? Eu acho que alguns jogos estão deixando a desejar, mas que na parte individual das jogadoras a gente tem visto mais destaques do que nos últimos anos, né? Eu acho que nos últimos anos a gente ficava ali com 2, 3, 4 destaques do campeonato todo, que realmente faziam um campeonato, conseguiam fazer o campeonato do início ao fim regular, mas eu acho que esse ano a gente tá chegando aí na 11ª rodada com jogadoras importantíssimas, né? Se a gente citar a Aline Gomes, Priscila do Internacional, Belém Aquilo,
Vicky Albuquerque do Corinthians tem feito um bom campeonato. Sim. O Gabi Zanotti voltou agora, mas já voltou daquele jeito, né? Luana também, né? No Corinthians. Luana do Portilho. Corinthians. Você pode até falar outros nomes aí, se eu me esquecer, mas Bia Zanerato voltando à melhor forma. Duda Santos também jogando bem. Andressinha comandando ali o meio do Palmeiras, né? Os jogos que o Palmeiras fez bem, todo ele passou pelos pés da Andressinha. Então acho que são destaques assim legais a gente acompanhar e ficar de olho aí pro restante do campeonato. É uma briga boa, né? A gente vê Flamengo ali e Ferroviária nessa disputa pela liderança, né? A gente já tinha comentado aqui, mas Corinthians está tentando mordiscar de novo essa liderança, né? Tá ali na cola. Tem Palmeiras, tem Internacional também que brigam. E falando de Corinthians, teve clássico, né? Nessa última rodada, Corinthians e São Paulo e Corinthians, né? Mando de São Paulo, lá em Cotia. E o Corinthians foi outro visitante aí indigesto, né? Venceu por 3-0 esse clássico. Um clássico ali muito pegado, mas com destaque mais uma vez para a equipe, para o grupo do Corinthians, né? Foi um jogo em grupo, com o destaque do grupo. Sempre tem os destaques individuais, né? Mas o que soma ali, o que a gente consegue cada vez mais ver, é um Corinthians entrosado, sabendo principalmente ali encaixar, né? Como eu tinha até comentado no programa passado, a volta da Gabi Zanotti. Gabi Zanotti jogando com a Duda Sampaio, a gente finalmente viu, né? Está vendo Gabi Zanotti, Duda Sampaio, Luana ali, 3 meias de qualidade ali. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse jogo e especialmente também, primeiro a gente vai começar com o Corinthians, mas depois a gente vai para São Paulo, sobre esse entrosamento que parece que sempre funciona no Corinthians, né? Perde peça, sai peça, volta peça e tá tudo funcionando. Pois é, Amanda, concordo plenamente. Eu acho que é um dos feitos aí do Arthur Elias e comissão, né? Fazer com que esse time do Corinthians se renove a cada ano, perca atletas, mas que de certa forma consiga encontrar outras atletas que supram essas necessidades, né? A gente perdeu... a gente viu, né, que o Corinthians perdeu algumas jogadoras nos últimos anos, né? A Adriana saiu agora, que era uma jogadora muito importante, né? Foi jogar nos Estados Unidos, mas mesmo assim o time parece que não perde a chave, né? Consegue virar aí, na verdade, a chave para se reestruturar novamente. Foi um jogo, assim, impecável do Corinthians, foi um primeiro tempo que o Corinthians praticamente não deu chances pro São Paulo jogar, né? Conseguiu ali, fez gol com a Tarciane, Luana fez gol. Então, assim, jogadoras que não são atacantes, assim, né? Jogadoras que não jogam muito à frente, conseguiram chegar e mostrar aí, fazer gol mostra o quanto essa equipe do Corinthians é uma equipe coletiva, né? Uma equipe que tem se estruturado cada vez mais. Gabi Zanotti também, uma jogadora que é essencial, foi essencial em todos os títulos do Corinthians, né? Nas temporadas passadas, que agora volta, consegue finalmente jogar com o Duda Sampaio, consegue ter essa parceria aí no meio campo. Já que também fez um bom jogo, né? Entrou bem, que entrou titular nesse jogo, né? Então o Corinthians realmente tem um elenco aí muito forte, né? A gente vê jogadoras Milene saindo do banco, Carol Nogueira saindo do banco, Diane saindo do banco. Então, assim, jogadoras que seriam titular talvez em qualquer time do Brasil. É um banco muito forte. É um banco muito forte e que no Corinthians acabam perdendo um pouco de espaço, né? Nesse jogo jogou a Jaque, mas tem alguns jogos que joga a Vicky Albuquerque, alguns jogos a Jennifer entra de titular, na maioria deles. Mas a Milene também tem entrado titular no Paulistão. Então, assim, é um elenco que tem conseguido rodar muito bem essas jogadoras, né? A gente até viu, depois a gente pode falar até um pouco de Paulistão, mas a gente viu ano passado o Corinthians ficando fora das fases finais por valorizar o brasileiro, mas deste ano parece que o time tá tentando e tá conseguindo mesclar as duas equipes, né? Acho que como se fosse duas equipes, na verdade, né? Uma joga mais o Paulistão, uma mais o brasileiro, faz uma mescla aí das jogadoras titulares e reservas, como a gente brinca, talvez, às vezes o Corinthians não tem todo mundo titular e reserva, né? São dois times, assim, que poderiam ser titulares ou reservas, são um time muito forte. E fica aí com algumas jogadoras em especial que a gente sabe que fazem a diferença. Então, realmente, acho que foi um jogo assim de manual do Corinthians, um jogo de quem quer realmente voltar, né, à liderança, voltar aos primeiros lugares da tabela. Conseguiu encostar um pouquinho ali no Flamengo, ficou só dois pontinhos, né? Tava contando com o empate, né? O Corinthians, tava no momento do empate, né? o Corinthians tava torcendo, porque o Corinthians tinha assumido a liderança, né, pelo saldo de gols do campeonato. Mas com essa vitória aí do Flamengo, o Corinthians conseguiu passar a Ferroviária e agora é o vice-líder do campeonato. E o São Paulo, né? A gente vem falando do São Paulo desde o início aqui, vamos falar rapidinho disso. O São Paulo
tem jogos que joga melhor, tem jogos que cai um pouquinho de rendimento, né? Não só em clássico também, mas em alguns jogos que a torcida, vamos dizer assim, quem acompanha o colocaria como favorito. Não tá tão regular o São Paulo, né? Tem tido vários problemas ali, principalmente nesse último clássico. Eu percebi também uma dificuldade, né, de se posicionar dentro do campo, né? De acompanhar, de marcar. Você sente o São Paulo também meio com essa dificuldade ainda de fechar, né? De se entrosar, fechar ali em grupo para conseguir fazer, né, ter uma sequência de jogos bons? Sim, totalmente. Eu acho que o São Paulo vem de umas temporadas que não conseguiu ser tão regular assim, mas de certa forma estava chegando, né? Chegou numa final de Paulista, chegava bem no Campeonato Brasileiro, né? Nas quartas de finais, nas semifinais. Então, eu acho assim que esse ano está sendo menos regular assim do São Paulo na competição, né? O São Paulo está em 7º na tabela. A gente já viu o São Paulo ter posições melhores, né? Na tabela do Brasileirão, mas eu acho que não só a tabela, né? Eu acho que a tabela às vezes nem mostra tanto que o time tá apresentando dentro de campo, né? Eu acho que o São Paulo tem feito jogos muito abaixo. Eu acho que o São Paulo tem um meio-campo muito bom e muito forte. Se a gente citar nomes aqui, Maressa, Micaele, um time que realmente sabe jogar com a bola no pé, mas que contra o Corinthians não conseguiu, né? A gente viu um São Paulo que pouco assustou o Corinthians, né? Eu acho que no segundo tempo só que teve um momento ali de mais pressão, que teve bola na trave, que acho que foi, não lembro se foi a Aline que perdeu um gol na cara do gol, né? Acho que foi a Mariana Santos que perdeu a principal chance para Mariana Santos. Mariana Santos que eu até, né, cornetei a Mariana Santos aqui. Minha xará aí de nome sobre nome. Mas realmente eu acho que o São Paulo tem peças. Mariana Santos, uma peça importante, quando jogava no Cruzeiro, também chegou no São Paulo para fazer a diferença. Aline Milene, então o São Paulo tem peças, mas falta esse entrosamento, falta essa... Eu não digo nem vontade, né? Porque todos os jogadores têm vontade, mas essa liga, né? Essa liga realmente entre as atletas, né? É um time bom, é um time que a gente já viu aí dar trabalho, mas eu acho que realmente não tá num dos seus melhores momentos, né? Eu acho que o São Paulo poderia ter apresentado muito melhor dentro de casa, e vale reforçar dentro de casa sem torcida, né? Então realmente isso acaba prejudicando um pouco, né? A gente sabe que o campo de Cotias, né? O CT de Cotias não tá liberado para ter torcidas, mas eu acho que o São Paulo pode correr atrás disso para que as jogadoras possam ter torcida aí, possam jogar com a torcida a seu favor. Muito bem. Fica aí o recado pro São Paulo, né? A gente, inclusive, publicou, né, depois desse jogo, torcedores e torcedoras que foram barrados ali na porta, sabiam que não podia, né? E isso não é desconhecido nem por eles que estavam lá, mas é porque eles queriam, né? Estavam ali para sinalizar que eles querem ver os jogos do São Paulo feminino e não tem condições por causa dessa pedido de revisão que a CBF fez ao clube, né? Em relação ao CT de Cotia. O São Paulo ainda não resolveu esse problema logístico e aí a equipe precisando desse apoio tá sem a torcida, infelizmente. E aí a gente falou, né? Falou sobre o Flamengo no topo. Vamos voltar com a tabela. Enquanto isso, eu vou trazendo alguns resultados aqui da parte de baixo, né, da tabela. O Kinderman venceu o Atlético Mineiro por 3-2 e o Real Brasília venceu o Ceará e deixou a zona de rebaixamento, né? A gente tem aí movimentos também na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense perdeu para o Grêmio, né, de 2-0 e agora entrou para o Z4. A gente tá vendo aí a tabela. A partir de agora não, né? Desculpa. A gente só tem mais 4 rodadas e aí a gente vai entrar na fase mata-mata, então tem 4 rodadas aí de pontos corridos ainda pra gente reclassificar nessa tabela e começa a sentir o friozinho na barriga das equipes, né, Mari? A gente vê ali, ó, da parte de cima tá tudo meio acirrado, na parte de baixo a gente tem ali um desequilíbrio, mas entre quem tá ali nas 2 primeiras, né, nas 3 primeiras posições, nas 3 últimas, na verdade, antepenúltimas, na verdade, posições ali pra sair da zona de rebaixamento, tá meio que indefinido. Ainda tem esperança de sair e ainda tem esperança ali do G8. Então, tá tudo meio aberto, né, Mari? Ainda 4 rodadas, ainda dá pra mudar muita coisa por aí, não dá? 4 rodadas depois da 11ª, né, que é a que tem agora. Então, já são 5 aí rodadas para que as equipes consigam tentar sair da zona de rebaixamento. O Real Ariquemes do Ceará é realmente uma situação mais difícil pelos confrontos que tem também na frente, né? O Real só conseguiu ganhar alguns confrontos diretos, mas realmente contra as equipes de cima da tabela fica difícil. Mas eu acho que o Kinderman, o Atlético Paranaense, dá pra sonhar, viu? São 6 pontos aí do Bahia, que é o 9º, então realmente são 6 pontos, são 2 rodadas. Se você contar com a sorte ali também de ter um confronto direto e do seu adversário direto perder, né? Na próxima rodada, eu acho que isso facilita. Então, as equipes aí estão tentando se movimentar. Real Brasília deu um salto muito importante, né? Tava mal. A gente tava falando no começo do campeonato que era uma decepção, né? O Real Brasília tá lá brigando para não cair. Conseguiu agora escapar um pouquinho, respirar, né?
3 pontinhos ali do Atlético Paranaense, mas tem que embalar aí nessa sequência para tentar, de fato, sair da zona de rebaixamento, quem sabe até buscar um G8, né? Realmente é difícil, acho que o G8 vai ficar nessa briga aí com Grêmio, Bahia e Cruzeiro e São Paulo, né? Esses 4 times aí buscando essas últimas vagas, porque eu acredito que do Internacional para cima tá todo mundo aí garantido. Todo mundo tá feliz, né? Todo mundo tá feliz, é isso aí. Todo mundo tá feliz, todo mundo quer dançar, né? Que eu lembrei dessa música agora. Mas vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar essas últimas rodadas e ficar de olho na sua equipe. E não se esqueçam também de ficar de olho aqui no Fute das Minas Mais Placar. Sigam, comentem, né? Assinem o sininho aí, ativem o sininho, que a gente tá aqui também pra acompanhar junto com vocês.